Oi, amigas e amigos do Plantas na Laje, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Sara, tava aqui, até fiz um shorts lá pro meu outro canal mostrando a minha venca, que tá tão fofa. E não foi sempre assim não, tá? Então vou falar um pouquinho do meu cultivo, de repente pode te ajudar aí no seu cultivo também, né? Se você gosta dos nossos vídeos, aproveita para deixar o seu like, se inscreve se que não é inscrito, hype esse vídeo, amigas e amigos, e bora ver plantinha. Hoje amanheceu um dia bem gostoso, agradabilíssimo na laje, tá uma chuvinha gostosa, mudou o tempo. E em cima desse móvel aqui, ó, eu fiz uma composição de samambaias, que é um cantinho um pouco mais iluminado da laje e não bate tanto vento. Então esse cantinho aqui, ó, tô percebendo que elas estão gostando bastante. Mas eu quero começar mostrando pra vocês a minha venca. O sol, essa época do ano, ele vem desse lado de cá. Então ela pega um pouquinho de sol. Eu vou falar pra vocês que aqui não é sol o dia inteiro, tá? É uns raiozinhos de sol que aparece aqui, ó, nessa época do ano, que ela ama. Eu senti que ela desenvolveu muito depois que eu coloquei ela aqui, pegando um pouco mais de claridade. Aqui no fundinho da laje, ela tava bem, mas não tava assim tão exuberante que nem ela tá agora, ó. Agora ela tá enchendo o vaso por completo, ó. Tá vendo? Ó, esse verde mais clarinho, ó, esse verde mais escuro são folhas mais antigas, né, mais velhas. E essas aqui são folhas mais novas que estão saindo agora. Olha o tanto. Que coisa mais linda. Assim que eu comprei essa venca, essa daqui é lá do Carrefour, aqui da Giovanni Gronk, ela defiou completamente. Ela começou a secar, né? Quando eu comprei ela, a gente tava ainda naquela onda de calor muito forte. A laje, no calor, fica aquela estufinha. Então, ela, na fase de adaptação, ela defiou completamente. Eu falei, pronto, perdi a planta por um triz. Eu vou falar pra vocês, por um triz, porque é a primeira vez que eu cultivo avencas. Por um triz eu não joguei ela fora. Eu fiz um comentário mostrando ela lá no Instagram. E aí teve uma amiga que falou, Sara, aconteceu comigo, não joga fora, porque ela vai rebrotar e vai ficar linda de novo. Peguei, coloquei ela num cantinho ali e deixei, fui cuidando, regando, como se ela tivesse, né, linda, verde. Fui regando, mantendo o substrato sempre úmido. Mantive no mesmo substrato, não tinha trocado ainda, porque eu sempre falo com todas as minhas plantas que chegam na laje, a não ser que elas estejam assim em estado deplorável, que eu compre elas em estado deplorável, eu sempre aguardo o período de adaptação, deixar ela se adaptar com o meu ambiente, com o ambiente que eu tenho aqui na laje, pra depois mexer. E tem dado muito certo comigo, tá? Lembrando que cada um tem a sua forma de cultivo, cada um tem, não existe cultivar plantas, não existe uma regra que você fala, é assim e ponto. Eu digo que cultivar plantas, você tem que testar, fazer testes de uma melhor claridade, um melhor cantinho, um melhor substrato. Então não existe uma regra, você pode sim pegar dicas e adaptar no seu jardim, no seu cultivo. Que nem a dica que a amiga me deu, eu quase joguei a minha planta fora, porque eu achava que tinha morrido, que não ia voltar mais. Eu falei, pronto, a venca morreu, foi de arrasta pra cima, perdi a planta. E não, e ela voltou, e olha como voltou linda, ó. Aí depois de um tempo que ela começou a rebrotar, aí eu troquei de substrato, coloquei um substrato bem drenado, fofinho, pra ela crescer, né, desenvolver e ficar assim linda. Sempre rego bem, não deixo o substrato secar de forma alguma e borrifo água, porque ela ama uma aguinha nas folhas. Uma boa claridade, uma boa luminosidade para as plantas é maravilhoso para o desenvolvimento. As minhas plantas são lindas sim. Eu acho que seriam bem mais se eu tivesse aí uma melhor claridade, um melhor ambiente, né, que estamos trabalhando aí para trocar algumas telhas aqui da laje por telha transparente para trazer um pouco mais dessa claridade para as plantas se desenvolverem melhor, né, ficarem mais bonitas do que já estão. Para chegar nisso daqui, ó, eu acho que uns 6, 7 meses para mais. Então demorou bastante. A gente assim que é agoniadinha, assim como eu, que quer ver logo a planta bonita, esplendorosa, maravilhosa, ai, sofre, né? Fala, meu Deus do céu, essa planta não cresce, essa planta não desenvolve, não sei o que. Falei, quer saber, deixar de agonia, de apavoramento, vou deixar ela no cantinho ali, vou cuidar dela e ela vai desenvolver. A que meu tio tem é dessa mesma aqui. E se você ver a toceira a juba desse tamanho, então se deixar ali, nem quero mexer, nem quero tirar ela dali mais, porque ela amou muito ficar naquele cantinho ali, ó. Eu vou aproveitar e já vou regar ela. Peraí. Usando esse borrifadorzinho aqui, ó, que eu amo.
Reguei a princesa, vocês viram aí, né? Borrifei bastante água nas folhinhas também. A água que eu uso aqui nas minhas plantas, não só na venca, mas nas minhas plantas no geral, é água da caixa. Porque a água da rua vem muito cloro. A gente abre a torneira aqui, a água sai branca de tanto cloro. Tu imagina aquela água cheia de cloro nas raízes das plantas, né? Vai atrapalhar o desenvolvimento e pode correr o risco até de matar a sua planta. Então, mesmo que você regue com a água da torneira, coloca no balde, espera um pouquinho, baixar aquele cloro, né? Deixa ali um tempinho para depois regar as plantas. A adubação que eu faço nessa princesa linda, maravilhosa, é com o NPK 10-10-10, uma vez ao mês. Mas eu comprei, eu até mostrei no último vídeo pra vocês, né, que eu comprei o fertilizante para samambaias, que eu vou aplicar nela, sim, não só nela, mas como todas as minhas samambaias. Tô animada, não vejo a hora de aplicar logo esse fertilizante, que eu acho que ela vai ficar ainda mais linda e sair mais folhas, mais brotos. Ei, princesa linda essa. As outras samambaias, né, que eu também deixo aqui, porque aqui é um ambiente que elas estão gostando muito. Essa samambaia estava em outro lugar, no fundinho ali da laje, que não estava pegando tanta claridade. O que aconteceu? Ela esticou, só que ela não cresceu, ela ficou estiolada procurando claridade. Eu fiz uma poda drástica nela porque ela estava muito feia, pescoçuda. E essa planta, ela tem um galhinho, ó, alongado. Mas não, gente, ela tava feia realmente. É que eu não mostrei antes de fazer essa poda drástica, pra mostrar pra vocês como é que ela tava feia. O galinho aqui todo sem folha e só com folha aqui, ó. Só aqui nessa ponta. E o galho compridão, só que esse tantinho de folha aqui na ponta. Falei, não, tá estranho. Essa aqui é uma samambaia prateada. É bem linda, joguei uma aguinha nela também. E aqui ela tá desenvolvendo super bem, lentamente, né? Porque as samambaias, elas até se adaptar com aquele novo cantinho que você coloca, né? Ela dá uma sofridinha básica pra depois deslanchar. Mas aí tá aqui, ó, e agora ela tá na fase de sair, soltar folhas novas, tá vendo? Bastante folhinha nova e desenvolver. Mas tá muito linda, essa samambaia é maravilhosa, né? Perfeita. Aí tem aqui a saia de bailarina, que não estava aqui, também coloquei, assim, tem pouco tempo, quando eu coloquei as outras aqui. Então ela tá começando também a entender que aqui vai ser o lugar dela, pra ela desenvolver, porque samambaia não gosta de troca-troca, vem pra lá, vem pra cá. E eu ficava muito nessa, né, de trocar de lugar, procurando um cantinho claro, procurando um cantinho iluminado. Então aqui eu coloquei elas definitivamente, então aqui eu acredito que elas vão desenvolver, acredito não, elas vão desenvolver porque ela aqui já deslanchou bastante também. Ela tava bem muxuruquinha, sabe? Eu falei, não, você precisa de mais claridade. Onde eu vou colocar? Falei, quer saber? Essa parte aqui é perfeita pra ela, tá vendo? Que bate o solzinho. Não é aquele sol que queima, que judia. Aquele solzinho gostoso que elas gostam. Não é um sol que fica o dia inteiro também. É um sol que fica um tempinho, assim, de meia hora, 40 minutos, que elas amam. Inclusive a venca. A venca, logicamente, a gente não vai colocar ela no sol pleno, né? Porque se você ver a folha dela, parece um papelzinho, assim, bem delicado, ó. Essa daqui tá meio borocochosinha, que essa daqui é a samambaia do mato que eu falo, que eu comprei lá no Heimberg. Ela chegou aqui também na fase de adaptação, sofreu, porque quando eu comprei ela, tava naqueles dias bem quentes. Trouxe pra cá, ela ficou bem jururu, bem chateada, né? Eu já coloquei no substrato bom também, aqui ela tá no substrato próprio pra samambaias. E tô esperando ela desenvolver, ó. Lentamente, mas ela vai desenvolver. Aqui eu deixei definitivamente, não vou tirar mais. E tem a princesa ali, que é aquela ali, a samambaia variegata. Linda também. Que samambaia maravilhosa. Aqui, ó, nos dias mais quentes, a laje, eu falei pra vocês, né, que a laje vira estufinha. Então, algumas pontinhas queimaram, ó, no calor. Mas as que estão vindo ali, ó, já estão vindo bem saudáveis e lindas. Eu até abaixei um pouco mais, já tava bem mais altinha. Até abaixei pra não ficar tão perto da telha, né? Porque a telha aqui também, além de ser telha, é baixo. Essa aqui já tá saudável, tá vendo? Eu borrifo água. Essa daqui também ama água nas folhas. Eu sempre borrifando uma aguinha nela. Comprei, acho que na Cobase. E aí um vaso, só sei que eu fiz 3 vasos, que veio uma torcerona tão cheia. Dei um pra minha irmã e fiquei com 2, que é aquele ali e esse daqui, ó. Tá cheio de folhinha nova também, deixa eu mostrar pra vocês. Ela sofreu um pouquinho também com calor.
Mas agora tá desenvolvendo, olha, que linda. Ó, folha nova aqui. Olha, tudo isso aqui é folha nova. Folha nova, folha nova, ó. Isso aqui é folha nova. A variegação dela é incrível, né? Incrível. Olha, olha, deu pra ver bem direito, né? Olha que linda essa variegação. Um verde mais escuro com verde mais clarinho, verde limão, né? Olha, essa aqui também é folha nova. Ó. E ela até parou, até por conta do clima também, né? Tá menos quente, parou de queimar as pontinhas, ó. E eu tô borrifando água nelas pra evitar de queimar as pontinhas. Olha que linda. Ó, tá cheio de folhinha nova. Depois que ela sai um pouco mais de folhas novas, aí essas aqui mais velhas, mais antigas, que estão um pouco queimadas, aí eu vou tirando. Já que eu comecei com a venca e mostrei as samambaias, vou mostrar as outras, né? Pra elas não ficarem chateadas. Tem a minha samambaia azul, ó. Que está aqui em fase de adaptação. Essa daqui eu comprei lá no Remberg. Tá ainda no mesmo vaso, no mesmo substrato, em fase de adaptação. E aí quando passar o friozinho, que agora tá frio também, não ficar fazendo replante, a não ser que ela estivesse assim no estado deplorável, pedindo socorro, aí eu não ligo. Pode estar frio, geando, eu faço o replante. Caso contrário, tô vendo que a planta tá bem, não tem necessidade de ficar fazendo replante agora, no inverno, né? Mas ela tá linda, ó, borrifo água também. Vigiar, porque essa planta aqui as lagartinhas amam. Essa samambaia aqui, então todo dia eu tô aqui, ó, olhando o verso delas. Não fiz aplicação de NPK nela ainda, porque eu vou fazer quando eu trocar de vaso, que aí eu pego aquele ritmo de fazer todo mês, como eu faço nas outras plantas, né? Então ela ainda não adubei, mas vou passar quando eu for fazer aplicar o fertilizante das samambaias, já aproveito, troco ela de vaso e já aplico nela também. Aí tem a princesa aqui também, que tá linda. Essa daqui eu comprei também no Remberg. Paguei tão baratinho nessa samambaia, paguei R$19,90. E achei ela tão linda, ó. Né? Verdinha. Tá muito fofa. Gosta muito de muita água. Pensa na samambaia que ama água. Essa samambaia. Inclusive, eu vou até pegar meu borrifador pra regar ela. Logo que ela chegou aqui na laje, eu fiquei assim, reguei e fiquei uns 2 dias sem regar. Eu vi que ela começou a murchar, a mudar. Eu falei, não, eu vou ficar esperta, eu vou regar todos os dias. Então todo dia eu jogo um pouquinho de água ali na raiz. E tá linda, ó. Também não troquei de vaso ainda, tá no vaso do produtor. Tá em fase de adaptação aqui na laje. Mas tá linda e maravilhosa. Também não apliquei fertilizante por enquanto, mas vai receber sim fertilizante para samambaias que eu comprei, que eu tô animada para aplicar nelas. Eu amo samambaia assim que cresce pra cima, sabe? Imagina colocar no vaso maior, vai começar a desenvolver, sair folha nova. É muito lindo, né, gente? Tenho essa samambaia também, só que essa daqui eu não vou lembrar o nome, amigas e amigos. Se vocês souberem o nome dessa maravilhosa, deixa aqui nos comentários. Não vou lembrar o nome dela, mas tá aqui perfeita, tá no vasão de barro, ó. Só que assim, eu tenho que vigiar demais, porque toda planta que fica no vaso de barro, toda samambaia que fica no vaso de barro, toda planta na verdade, né, vai ser como eles estão falando da samambaia, como ela tá no vaso de barro, que eu não descanso, não pisco e não adormeço, todo dia tem que ficar de olho, pra não, e os meus vasos, eles são rústicos, né, não são envernizados, então o perigo da samambaia morrer esturricada, desidratada nesse vaso é muito grande. Então eu não pisco de jeito nenhum. Eu fico muito em alerta, no entanto, ó, que já tá molhado, tá vendo? Já joguei. É uma planta também que eu tô sempre regando, olhando as regas e borrifando água, que ela também ama uma aguinha nas folhas. Maravilhosa essa samambaia. Outra que cresce pra cima, assim, ó. Amo a samambaia que cresce pra cima. Você coloca no chão, coloca no cantinho, fica tão ornamental, tão lindo. Eu queria muito que minha casa fosse mais iluminada, com mais claridade natural pra colocar plantas dentro de casa, sabe? Minha casa ia ser repleta de plantas. E você imagina, uma coisa linda dessa aqui, ó, num cantinho da casa, perfeita, né? Os colchoneiros resolveram atacar ela, mas eu já fui esperta e já acabei com todas. Fiz um chazinho de palha de cebola, apliquei, lembrando que para qualquer tipo de remédio que a gente vai aplicar nas plantas, tem que manter longe do sol, até dessa claridade muita que fica aqui, ó, até tiro, porque até essa claridade muita aqui também é perigosa.
Sempre levo um pouquinho lá pro fundo da laje, onde fica um pouco mais escurinho. Deixo 2, 3 dias o período que eu tô tratando, cuidando da planta. Depois jogo uma água abundante pra tirar o excesso e tá tudo certo. A princesa se renova e fica linda de novo, ó. Um xodó com essa renda, porque a mãe comprou pra ela e ela não se deu bem lá embaixo, né, na garagem, que é escura, e a mãe pediu pra eu trazer aqui pra laje pra cuidar. Eu tenho um carinho imenso, tenho uma dó de fazer poda nela. Vai chegar um tempo que eu vou ter que fazer uma poda. Elas pedem com o tempo, até pra se fortalecer mais, quase que diariamente. Eu tô dando uma olhada assim, ó, por baixo das folhas, né, pra evitar lagartas. Eu tenho uma outra ali que eu vou mostrar pra vocês, que a coitadinha não tem descanso, não tem paz, não tem sossego. Agora que deu uma diminuída, né? Eu percebi que no calor elas atacam muito mais. Agora deu uma diminuída, graças a Deus. Essa é uma planta que gosta de bastante claridade, gosta de bastante umidade. As raízes dela tem que estar sempre, sempre úmidas. Eu acho ela muito fácil para rebrotar. Toda vez que eu olho aqui tem folhinha nova saindo, sabe? Ela é muito fácil de cuidar. Linda. O problema com ela só são as lagartinhas mesmo. Fora isso, muito boazinha para cuidar. E tenho essa renda aqui também. Eu acho tão linda o formato que ela tá, com esse tronquinho, que as raízes estão todas enroladas aqui, ó. Achei tão lindo. Coloquei nesse vaso de barro. Se você não tiver tempo de estar observando, olhando todos os dias, eu não indico colocar essa planta no vaso de barro. Aqui eu já tenho uma rotina, né? Como eu não trabalho fora, eu tenho uma rotina de todos os dias eu subo aqui, olho as plantas. As que são mais sensíveis quanto à umidade, eu já tenho aquele feeling, eu já sei quais eu tenho que dar aquela olhada diariamente, todos os dias. Aquelas que gostam mais de rega, as plantas que estão no vaso de barro, então eu já tenho esse alerta aqui, né, no meu psicológico, então eu dou aquela atenção maior a essas plantas. Então, inclusive, ó, ela já tá até com substrato, ó, bem úmido, bem soltinho, com bastante carvão, perlita, tá vendo? Substrato muito, muito bom. Então não descanso, coloquei no vasinho de barro porque eu acho lindo, mas pela beleza, assim, mas coloca numa cuia de plástico e aí você vai ter um descanso maior, porque segura um pouco mais a umidade, né? E com elas o tratamento é igual com todas as samambaias. Muita umidade, borrifar água nas folhas, NPK 10-10-10 uma vez ao mês. Agora eu vou começar a aplicar também o fertilizante que eu comprei, né, para samambaias, vou começar a aplicar nelas. O fertilizante foliar também, que eu tô muito animada para começar a aplicar em todas as minhas plantas. E é isso, umidade, NPK 10-10-10 uma vez ao mês, que esse é o tratamento que eu dou para todas as minhas samambaias, assim, igualmente. Substrato sempre úmido, um bom substrato, nada de terra compactada que vira tijolo. Essa daqui tá com bastante carvão, perlita, que eu mostrei pra vocês, né, um substrato bem, bem, bem fofinho mesmo. Aqui na laje, como eu já não tenho a questão da claridade, se eu coloco um substrato ruim nas minhas plantas, elas não se desenvolvem. Acabam definhando, ficando feias, definhando e não desenvolvem. Então eu procuro sempre colocar um bom substrato para ver elas lindas, mesmo com pouca claridade, com a dificuldade que eu tenho, que eu acho que elas sentem assim o cuidado, o amor, o carinho que eu tenho por elas. E elas vão se desenvolvendo e ficando lindas. E o fertilizante que eu comprei, pode ser que alguém não tenha visto, foi esse daqui, ó, para samambaias, que é o 120806. Comprei dessa marca aqui, ó, mas tem outras marcas também. E aí eu vou aplicar nas samambaias. Depois eu falo pra vocês se elas se deram bem, se eu senti alguma diferença, tá? E tem também o adubo foliar. O adubo foliar que eu comprei foi esse daqui, ó, Casa Verde, dessa marca Jimmy. Que também vou começar a aplicar. Não apliquei ainda, mas quando eu aplicar, eu falo também pra vocês se eu senti alguma diferença nas plantas, no desenvolvimento. Enfim, tá bom? Então esses dois aqui, ó, que eu vou aplicar nas samambaias. Que esse daqui é para folhagens no geral, né? Opa! Esse daqui, ó, é para folhagens no geral. Tanto para samambaias, para todas as plantas eu posso aplicar. E esse daqui, que eu vou aplicar somente nas samambaias. E esse foi o vídeo de hoje, amigas e amigos, mostrando um pouco das minhas verdinhas, das minhas plantinhas aí pra vocês. Espero muito que vocês tenham gostado, porque eu amei mostrar um pouquinho delas. E é isso, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Uma semana maravilhosa e abençoada. E até o próximo vídeo. Tchau!